Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos dar sequência então à nossa maratona de álgebra linear? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre uma base para o espaço nulo de A. Vocês lembram que o espaço nulo de A era formado pelas colunas das variáveis livres dessa matriz? Não? Bom, então a ideia é que vocês verifiquem aí nos cards as aulas anteriores para relembrar desses passos e depois voltem para cá, para seguir com a matéria, beleza? Feita a nossa revisão, então, bora para um exemplo prático de como encontrar bases para o espaço nulo de uma matriz. Bom, então o exercício proposto para hoje é para que a gente obtenha as bases para o espaço nulo de A. Eu acho que vocês devem estar lembrando da aula da semana passada dessa matriz aqui, né? Eu acho que vocês estão lembrando, tá? Porque é exatamente a mesma matriz da aula passada. Então, para a mesma matriz, a gente pode encontrar base para espaço coluna e base para espaço nulo de uma matriz A. Só que existe uma pequena diferença entre um e outro. Bom, o da aula passada, vocês já acompanharam semana passada, tá certo? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre espaço nulo, beleza? E aqui eu já vou adiantar para vocês a questão de contas. Eu não vou ficar escalonando a matriz de novo, tá? Eu vou passar direto, as matrizes já estão até abertas aqui para vocês enxergarem junto comigo as operações, beleza? Então vamos lá. Então a gente reescreveu a nossa matriz, dividimos a primeira linha toda por 3 e ficamos com esse exemplo de matriz aqui, com essa carinha de matriz aqui, ó. Depois a gente fez a multiplicação de toda essa linha 1 por menos 3 e somamos com a linha 4 para reduzir este valor aqui a 0, que foi o que aconteceu, ó. A gente teve esse primeiro cara zerado e aí transformamos a nossa linha 4 para essa aqui. Fizemos a multiplicação de toda a linha 1 por 5 e somamos com a linha 3 para reduzir esse menos 5 aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente foi transformando isso aqui em 0, tudo que estava abaixo desse pivô em 0. E agora eu preciso eliminar esse menos 7. Então eu fiz a multiplicação de toda a linha 1 por 7 e somei com a linha 2, certo? E cheguei nessa condição aqui de tudo zerado embaixo do meu primeiro pivô. Show! Agora eu preciso do meu segundo pivô, que seria esse menos 8 terços. Mas a gente vai sempre reduzir até a forma reduzida escalonada. Então, multipliquei toda a linha 2 por menos 3 oitavos. E cheguei nessa condição aqui, ó. Chegando nessa condição, eu tenho que zerar tudo que está abaixo e tudo que está acima desse cara. Então, eu fui zerando da última linha, que é a linha 4, até a primeira linha. Então, para zerar esse menos 2, eu tive que multiplicar toda a linha 2, item a item, por 2, e somar com item a item da linha 4, até que eu cheguei nessa condição de tudo zero aqui embaixo, e esse cara foi zerado, beleza? Agora, na sequência, eu quero zerar esse menos 4 terços, então eu multipliquei toda a linha 2 por menos 4 terços, item a item, e somei com a minha linha 3, item a item, e cheguei nessa condição de tudo zerado abaixo do meu pivô. Então faltou esse menos 5 terços aqui de cima, então vou multiplicar toda a minha linha 2 por 5 terços e somar com a minha linha 1 para zerar esse cara daqui de cima. E foi exatamente esse aqui o final da nossa conta na aula passada. E aqui a gente pode identificar que nós ficamos então com os nossos pivôs aqui, certo? As nossas colunas pivôs que servem para a gente rebater na matriz original e encontrar umas bases aí para espaço coluna de A. Mas como eu estou falando agora de espaço nulo, de base para espaço nulo, eu preciso fazer exatamente o seguinte: eu preciso agora reescrever esse meu resultado
em forma vetorial paramétrica. Então, se vocês não lembram como é que faz isso, vai estar aqui no card para vocês. Vocês podem revisar como escrever na forma vetorial paramétrica, porque eu já vou colocar direto aqui para vocês aqui embaixo, beleza? Para a gente escrever na forma vetorial paramétrica, fica exatamente assim, ó. A gente primeiro precisa escrever as equações de todas as nossas variáveis. Então a gente tem o x1, o x2, o x3, o x4 e o x5. Esses caras, eles vão aparecer aqui como x1, como x2, como x3, como x4 e como x5. Nós sabemos que nós temos essas duas colunas aqui que são colunas pivôs, que é o nosso x1 e o nosso x2. Então elas são variáveis dependentes dessas outras aqui. Tá certo? Então elas vão aparecer como equação nesse sentido aqui, ó. A gente vai pegar e fazer uma linha imaginária aqui nesse lado, tá? Então esse lado é o lado esquerdo da equação do nosso sistema e o lado de cá vai ser o lado direito. Então eu vou passar as minhas variáveis daqui para o lado direito, e quando eu passo para o lado de lá da igualdade, eu mudo o meu sinal. Então se aqui era 5 meios positivo, quando eu passar para o lado de lá, vai ficar menos 5 meios, tá? E aqui é x1, aqui é x2, aqui vai ser o x3. A gente pode até colocar aqui as nossas variáveis para a gente não esquecer de quem são elas e aonde que elas estão, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, 5 meios para x3, quando eu passar para o lado de lá vai ficar menos 5 meios, que é o que está aparecendo aqui. Então eu tenho menos 27 sextos para x4, quando eu passar para o lado de lá vai passar positivo como 27 sextos para x4, e a mesma coisa para o x5. Isso eu estou falando da minha variável x1. Eu tenho que analisar as equações em relação à minha linha. Então é a minha linha para a minha primeira coluna, a minha segunda coluna para a minha segunda linha. Então assim vai ficar a minha segunda equação para x2. O x2 vai ser igual a menos 3 meios de x3, mais 5 meios de x4 e menos 3 meios de x5. Bom, essas variáveis aqui, elas são variáveis livres. A gente pode até colocar um VD aqui, um VD aqui e um VD aqui. São variáveis livres, tá certo? Então, se elas são variáveis livres, tá? Ou melhor, não sei porque eu sempre coloco VD, não sei porque é VD na minha cabeça. Poderia ser um VL, de variável livre, né, pessoal? Então já vamos nos corrigir aqui. VL, VL, VL de variável livre, tá? Então, se elas são variáveis livres, elas precisam ser escritas dessa maneira aqui, ó. O x3, ele tem que ser igual ao x3, né, um valor aceitável. x4 igual a x4 e x5 igual a x5, para que elas sejam livres, tá certo? Eu não posso simplesmente dizer que são livres, eu preciso definir uma equação para elas, tá? Uma equação, uma restrição, enfim, o que seja. Tá? Então elas são iguais a elas mesmas e são livres, tá? Então agora como é que a gente faz para escrever na forma vetorial paramétrica? Porque agora eu já tenho as minhas equações que me permitem identificar e reescrever na forma vetorial paramétrica. Como é que eu faço isso então? Então, para escrever na forma vetorial paramétrica, eu coloco forma vetorial paramétrica, coloco o meu vetor x. O meu vetor x ele é formado pelas variáveis x1, x2, x3, x4 e x5, tá? E aí quem é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar as minhas variáveis livres. A forma vetorial paramétrica ela é reescrita utilizando as variáveis livres, tá? Por quê? Porque os outros são dependentes delas. Então a gente coloca aqui o nosso x3 e aí a gente coloca o nosso vetor. Como é que eu faço isso? O x3 para o x1, para esse primeiro cara. Essa linha toda aqui, ó, vai ser a linha do x1 nessa equaçãozinha aqui.
Então, o x3, ele é qual o valor na minha equação do x1 aqui? Ele é esse menos 5/2. Estão vendo? Então, aqui vai aparecer quem? O menos 5/2. Tá? O meu x2, quem que é o meu x2 aqui, ó? Na minha equação do x2. Então, quem que vai ser multiplicado pelo x3, na verdade? Vai ser o menos 3/2. Então, aqui quem é que vai aparecer? Menos 3/2 de x3 na linha do x2. O x3, ele é igual a x3. Então, por default, a gente coloca 1 aqui. Tá? E aí, o x4, ele é igual a x4. Ele não pode ser igual a x3. Então, na linha do x4 eu não tenho nada para x3 e na linha do x5 eu também não tenho nada para x3. Então, quem é que vai aparecer aqui na linha do x4? O 0. E quem é que vai aparecer na linha do x5? O 0. Porque eu não tenho nada para x3 aqui. Tá certo? Bom, agora nós vamos partir para a nossa segunda variável livre, que é o nosso x4. Certo? Então, o x4... na nossa linha do x1, aparece que valor para ele? Aparece o 27/6. Então, é o que vai aparecer aqui, 27/6. Na equação do x2, que valor que aparece multiplicado por x4? O 5/2. Então, ali embaixo vai aparecer o 5/2 para x2. Meu x4 vezes o 5/2, ele está ali na equação do x2. Bom, o x3. O x3 tem alguma coisa de x4 aqui na linha do x3? Não, né? Se não tem, vai ser 0 ali. Na linha do x4, olha só, pessoal, tá vendo? Ó? Na linha do x4, tem alguma coisa para x4? Tem. Ele é igual a ele mesmo, então ele pode ser o valor 1. Tá? Poderia ser qualquer valor. Mas eu coloco 1 porque é a forma reduzida, né? E na linha do x5... existe alguma coisa de x4 para ele? Não, né? Então, aqui embaixo vai ser 0. Certo? Estão entendendo a lógica? Se tiverem dúvida, corram os cards, hein, pessoal? Tem as aulas lá de forma vetorial paramétrica para vocês. A próxima aqui vai ser o nosso x5. Certo? Então, meu x5, na linha do x1 aqui, ó. Na linha do x1. Quem é que está multiplicado por x5? O menos 7/2. Então, ali vai aparecer menos 7/2. Na linha do x2, que é essa segunda aqui, tem alguma coisa para x5? Bom, a gente tem esse cara aqui, ó. O menos 3/2. Então, é ali que vai aparecer o menos 3/2. Aí, vocês já entenderam a lógica, né? Em x3 eu não tenho nada para x5, vai ser 0. Em x4 eu não tenho nada para x5, também vai ser 0. Então, em x5 eu tenho ali o valor de x5, então ele vai ser 1 para ele. Tá certo, pessoal? Então é assim que a gente escreve a forma vetorial paramétrica, certo? E essa forma vetorial paramétrica que nos dá o quê? As nossas bases para o espaço nulo de A. O que antes a gente chamava de espaço nulo de A, agora a gente só precisa atribuir o quê? Base para espaço nulo de A. Então isso aqui é uma base, isso aqui é uma base, isso aqui é uma base. Vamos só colocar na forma padrão que os professores pedem para que a gente escreva? Vamos lá. Então tá aí, pessoal. A forma vetorial paramétrica é essa. E como é que a gente escreve, então, na forma padrão, tá? A forma padrão, pessoal, que o professor de vocês vai pedir é exatamente essa aqui, ó. Bases do nulo de A, vocês vão ter que reescrever com as colunas que vocês encontraram no final do escalonamento de vocês para espaço nulo de A, tá? Então são exatamente aquelas colunas lá, ó, da nossa forma vetorial paramétrica multiplicada pelas nossas variáveis livres, certo? Que vão aparecer aqui na resposta padrão final para o professor de vocês. Essas aqui, então, que são as nossas bases para o espaço nulo de A.
Tá certo, pessoal? Então o que a gente chamava antes de espaço nulo de A, hoje nós identificamos como bases para espaço nulo de A. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar no comentário aí, no campo de comentários, tá certo? Ou então me procurem nas redes sociais, vocês já tem todos os meus contatos aí a seguir. Fui! Então é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu espero vocês lá, hein? Se você gostou, dá um like aí. Vai fazer esse vídeo chegar para quem precisa, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Um abração e até mais!